Olá, minhas queridas, bom dia. Lidiane falando aqui com vocês. Hoje, o que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a concepção errada assim que as pessoas têm a respeito de autoestima, né? Não sei se você é assim, mas você acredita que autoestima é estar sempre se sentindo o máximo, se sentindo muito bem, tá sempre bonita, sempre jovial, alegre, tá sempre de bem com a vida, tratando todo mundo bem, sorrindo, né? Aquela pessoa que tá sempre irradiando, né, luz e felicidade. Você acredita que autoestima é isso? Olha, hoje eu tenho uma notícia para te dar. Autoestima não é isso, sabia? Não. Aliás, a pessoa que se obriga a ficar assim o tempo inteiro para agradar as outras pessoas, ela tem grandes chances de não ter autoestima. Porque a pessoa que tem autoestima, ela, muito pelo contrário, ela respeita o lado negativo dela, vamos dizer assim, ela respeita o estado emocional dela. Então, se um dia ela não acorda bem, por exemplo, ela não vai ficar se obrigando a ficar sorrindo, a ficar é, contando piadinha ou ser agradável com todo mundo, ou, enfim, atender às expectativas das pessoas em volta, né? Para mostrar que tá bem, ou para não incomodar as outras pessoas, ou porque precisa ser vista como alguém bom, alguém belo, né? Não, muito pelo contrário. A pessoa que tem a verdadeira autoestima, o dia que ela não acorda bem, ela respeita que ela não acordou bem. É diferente, entende? Então, a pessoa que tem uma boa autoestima é aquela que só se sente bem o tempo inteiro? Claro que não, porque isso não existe, né? Nenhum ser humano na face da Terra é assim. E é bom que você comece a prestar atenção nisso e respeitar esse teu aspecto, porque senão você nunca vai se sentir um ser humano inteiro. E aí sim você nunca vai ter esse bem-estar que tantas pessoas buscam, né, na vida, né? Estar sempre bem consigo, né? Claro que todo mundo quer estar em paz consigo mesma, né? Eu acho que isso é uma estar em paz consigo, essa paz interna, eu acho que é a busca mais digna de um ser humano, né? E a paz ela realmente começa dentro da gente. Se a gente está vivendo todo esse caos fora de nós, né? Todas essas tragédias, essas doenças, esses problemas mundiais, tudo isso é manifestação da falta de paz interna que o ser humano vive, né? Essa manifestação do caos interno do ser humano. Então, como eu estava dizendo, a verdadeira autoestima, a pessoa que tem a verdadeira autoestima, ela tem essa consciência que ela tem dois lados, um lado sombra, um lado luz, um lado negativo, um lado positivo, e que nem sempre ela vai estar totalmente bem. E assim como nem sempre ela vai estar totalmente mal, né? Então a pessoa ela acolhe seus estados emocionais negativos, ela acolhe os seus estados emocionais não tão belos assim, porque eles fazem parte dela. Então vou dar um exemplo de uma pessoa que tem um autoconhecimento relativamente bom, já está acostumado a acolher as suas próprias sombras, as suas próprias imperfeições. O dia que ela não está bem, por exemplo, ela se recolhe. Então ela avisa todo mundo em casa, né? Se é uma pessoa que, né, uma mãe de família ou alguém que trabalha num lugar que tem outras pessoas, ou ela é uma líder de equipe, ou mesmo se você é, trabalha com outras pessoas, né, tem outras colegas junto de você, ela se recolhe respeitosamente e se por acaso ela precisa falar com outras pessoas, ela até comunica, olha, hoje eu não tô tão legal e eu gostaria de ficar mais quietinha, tá, no meu canto, hoje eu não tô muito afim de conversa,
Tudo bem? Tudo bem. Né? Ela não vai ficar se exigindo estar ali, agradando uma plateia, né? Passando por cima de si mesma, né? Porque normalmente o que as pessoas fazem? Elas passam por cima, pisoteiam o teu estado interno, né? Passa por cima como um rolo compressor, né? Para manter uma aparência, para não desagradar as outras pessoas. E isso, perceba, é um ato de autoagressão, isso não é um ato de autoestima, de quem estima a si mesmo. Então, se você tem essa percepção errônea a respeito da autoestima, né, do bem-estar, se você tem essa concepção de revista, né, de novela, de publicidade, de que a autoestima é aquela mulher que está sempre linda, bela, exuberante, sorrindo e de bom humor e tratando todo mundo muito bem, saiba que isso está completamente fora até da naturalidade de um ser humano, tá? Isso não é possível para ninguém, para falar a verdade, tá? Ninguém consegue isso. Até as pessoas mais, vamos dizer assim, mais felizes, que alcançaram esse nível de felicidade, de autossatisfação, elas conseguem administrar os seus estados interiores, os seus estados emocionais com essa maestria. Então não é que elas nunca se sintam, não é que elas nunca não se sintam mal, né? Não é que elas nunca perdem esse estado de graça, né? Vamos dizer assim. Elas perdem esse estado, tá? Mas o que elas fazem é um esforço consciente para voltar ao estado de harmonia. Então, a pessoa que tem estima por si, ela acolhe dentro de si mesma todos os seus estados emocionais, tá? Ela sabe que ela tem direito de se recolher às vezes, ela sabe que tem direito de se descansar, ela sabe que tem direito de usar a própria energia a favor dela e não o tempo inteiro atendendo às demandas das outras pessoas, tá? Porque quando você acredita que você tem que estar sempre bem, você está criando uma autoimagem distorcida, tá? Isso é uma forma de autoimagem distorcida, é você achar que, que não estar bem de vez em quando é ruim, é desarmônico, não é saudável, tá? E os pais transmitem muito isso para os filhos, né? Fazem eles acreditarem que sentir tristeza é ruim. Quando não, se você está triste hoje, entenda por que você está triste. Por que você está triste? Pode ser alguma coisa que aconteceu, pode ser uma carência, pode ser simplesmente uma frustração, uma chateação ou algo que você queria e que está demorando para acontecer, isso é normal, né? Então, taxar, por exemplo, a tristeza como algo ruim que deva ser tratado é contraproducente no sentido de que às vezes é normal sentir tristeza, porque tristeza faz parte dos estados emocionais que todos nós, seres humanos, experienciamos ao longo do dia, ao longo da nossa vida. É normal. Tristeza crônica, sim. Você tem que saber o que está acontecendo. Aí sim você precisa procurar um terapeuta, você precisa procurar alguém para te ajudar a enxergar, porque você mesma não está enxergando, né? Porque a partir do momento em que você toma consciência do porquê que você está se sentindo assim, naturalmente esse estado se dissolve, né? Esse é o processo de autoconsciência, né? É você mergulhar nos seus estados e dissolvê-los, é você tomar consciência do que está acontecendo com você e acolher, não julgar ou achar errado, né? Então eu digo isso porque eu vejo frequentemente as pessoas dizerem isso, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que não estava se sentindo bem, que estava meio triste e tal, muito irritada, muito nervosa, que brigou com o marido e eles nunca brigaram feio, mas que ela acabou brigando e que aí, por fim, foi numa psicóloga. E
E aí ela contando, ela falou assim, nossa, e você acredita que eu chorei? Então, assim, esse é o nível, né? Esse é o nível que as pessoas estão hoje em dia, achar que ir para um psicólogo ou para um terapeuta ou para um coach e chorar é uma situação constrangedora, é uma situação, né, enfim, uma situação fora de contexto, ou seja, aquele ambiente é o ambiente mais propício para isso e ela ainda acredita que está agindo errado. Então perceba, se ela está assim diante de um profissional que está ali para isso, né, imagine como que ela não é dentro da casa dela, na sociedade, com os amigos, enfim, são as inúmeras máscaras, né, que as pessoas vão usando para poder funcionar. Então, não poderia ter nada mais negativo para você do que você esconder de si mesma, né, os seus estados emocionais negativos ou de baixa frequência, né, vamos dizer assim. Então, eu queria trazer isso hoje para vocês, para que você reflita sobre isso, né? Porque quanto mais você se exige algo que, na verdade, naquele momento você não está em condição de vivenciar, né? Se você não está conseguindo viver num estado de harmonia, de satisfação, de plenitude interior, e pelo contrário, você está vivendo ansiedades, você está vivendo frustrações, você precisa olhar para esse outro lado para que você integre esse lado, para que sim você possa caminhar para um estado de harmonia. Isso é autoestima, é acolher as suas imperfeições com amor. Não é ser um ser perfeito, feliz e sorridente 24 horas por dia, não, muito pelo contrário. É você se dar o direito de ter os seus altos e baixos, tá bom? Então esse era o meu recado para vocês hoje. Se você quiser compartilhar a sua experiência, se você quiser tirar alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem inbox que eu respondo para você. Um grande beijo e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.